Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é Conto Popular, livro de produção textual, unidade 1, páginas 35 a 44. Vamos lá? Bom, assim como as fábulas, que é o gênero que a gente trabalhou no capítulo anterior, o conto popular também é um gênero em que temos poucos personagens, né? O espaço e o tempo são indefinidos e que fazem parte da tradição oral, ou seja, histórias que eram contadas de geração em geração. Bom, mas aqui no livro a gente tem uma definição do que é conto popular, vocês podem ler depois com mais calma, tá? É mais ou menos isso que eu acabei de dizer, tem mais algumas coisas dizendo sobre ensinamentos, né? A gente viu na fábula que tinham as morais, mas o conto popular também traz ensinamentos em suas histórias. O conto popular no Brasil ele também tem fortes ligações com as tradições portuguesas, indígenas e africanas. Isso faz parte da nossa cultura, da nossa formação cultural. E aqui tem um livro de Pedro Malazarte, né? Chama o título do livro, né? Contos de Pedro Malazarte, que é do Silvio Romero. Vamos para a próxima página. Vamos lá, vocês têm irmãos? Ou tem alguém que vocês considerem como irmãos? O conto popular que nós vamos ler hoje, o título é Os Três Irmãos. Vocês têm alguma ideia pela ilustração e pelo título sobre o que irá se tratar essa história? Bom, vou aumentar aqui um pouquinho para a gente conseguir ler. Três irmãos, há muito e muito tempo, viviam em uma pequena aldeia no antigo reino do Congo. Os rapazes eram perdidamente apaixonados pela princesa real. Mas, como eram simples aldeões, sabiam que nenhum deles poderia se casar com a moça. Desiludidos, os três saíram mundo afora em busca de uma nova vida. Andaram, andaram e andaram durante dias e noites infindáveis, através de florestas, desertos, até alcançarem um povoado oculto entre as montanhas. Apavorados, descobriram que o misterioso lugar era habitado por seres dotados de poderes sobrenaturais. Os três imediatamente foram aprisionados e obrigados a trabalhar como escravos. Como um sempre ajudava os outros, todas as tarefas foram concluídas. Por isso, após um ano de cativeiro, foram soltos. E como prêmio pelos serviços prestados, cada um recebeu um presente mágico. O irmão mais velho ganhou um espelho no qual podia ver qualquer coisa que estivesse acontecendo. O do meio ganhou um tapete voador, capaz de levar seu dono aos lugares mais distantes numa velocidade impressionante. E o irmão mais novo ganhou uma rede de malha de aço com a qual podia capturar o que quisesse. À noite, o irmão mais velho viu em seu espelho que a princesa, por quem ainda eram enamorados, iria se casar naquele exato instante com um monstro que havia se disfarçado de humano. Os três, na mesma hora, subiram no tapete do irmão do meio e cruzaram os ares. Chegaram bem a tempo de interromper a cerimônia e, graças à rede do irmão mais novo, aprisionaram o monstro. O rei, agradecido, resolveu dar a filha em casamento a um dos rapazes, mas ele pensou e não conseguiu escolher nenhum dos três, pois, de acordo com os conselheiros reais, todos os irmãos haviam tido um papel importante na história. Bom, o texto apresenta, então, momentos de ternura entre os irmãos. Mostra ainda o companheirismo entre eles. E você também já precisou da ajuda de um irmão ou de alguém parecido para resolver algum problema seu? Então, comentem aí. No início do texto, os três irmãos sabem que não irão se casar com a princesa. Por que eles têm certeza disso? Porque ela era uma princesa e eles eram simples aldeões. Então, eles, dentro da pirâmide da sociedade, eles não viam a possibilidade de se casarem com alguém da realeza.
3. Desiludidos, os irmãos saem da aldeia para buscar uma nova vida. Letra A. O que aconteceu com eles logo após a saída da aldeia? Letra B. Como os irmãos conseguiram concluir as tarefas atribuídas a cada um deles? Que recompensa eles ganharam após o término das tarefas? 4. Sobre o título, responda as seguintes questões. Letra A. Assinale as alternativas que apresentam as funções de um título. Dar ao leitor uma ideia do assunto tratado no texto, chamar a atenção do leitor, resumir a história, instigar a leitura, criar uma expectativa no leitor e entregar o final da história. Bom, algumas estão corretas e outras estão erradas aí. Então, vocês vão assinalar as que estiverem corretas em relação ao título. Letra B. Quais elementos da narrativa são destacados no título? E letra C. Deixa eu ver. Letra C. Você acha o título do texto adequado à história? Justifique. E letra A, B, C, D. Que outro título você daria a esse texto? Bom, releia o último parágrafo do texto da página 36. Imagine que teria acontecido se um deles tivesse aceitado o convite do rei. Crie um desfecho para a história com essa possibilidade. Vocês viram que o rei ali queria que algum dos três casassem com a filha dele, porém nem ele, com a ajuda dos conselheiros, conseguiu decidir. Então você é que vai resolver essa história. Qual dos três? Se será que foi o mais velho, do meio ou o caçula? Qual dos três filhos foi o escolhido para se casar com a princesa? Então, vocês vão criar aí nessas poucas linhas que tem um desfecho para a história. Explorando o conto. 1. Assim como a fábula, os contos populares são textos ficcionais, ou seja, não são histórias reais. Leia os títulos a seguir e marque R para real e F para ficcional. Então, olha só, a vida de Tom Jobim, biografia, é real ou é ficcional? A Lebre e a Tartaruga, que é uma fábula, real ou ficcional? A Lenda da Mandioca, é uma lenda, ela é ficcional ou ela é real? E a Moda da Culinária Gourmet, uma notícia, real ou ficcional? 2. Em muitos contos populares é comum a presença de objetos mágicos. Letra A. Por que os três irmãos ganharam objetos mágicos? O que cada um deles ganhou? Tá? Então, por que eles ganharam e o que cada um deles ganhou? Letra B. Explique a importância desses objetos mágicos para a história. Qual foi a importância desses três objetos? O que eles ajudaram os irmãos depois? 3. Uma das características dos contos populares é transmitir ensinamentos ao leitor. Comente com seus colegas o que você aprendeu ao ler esse conto, ou seja, anotem aí uma das características aí essas características dos contos populares, transmitir os ensinamentos. Então, vocês vão colocar o que vocês aprenderam com esse conto. 4. O conto popular apresenta personagens que ajudam a construir a narrativa. Escreva qual personagem da história corresponde às classificações do quadro. Então, quem são os protagonistas e quem são os personagens secundários. 5. Nas narrativas podem ser apresentadas as características físicas e psicológicas dos personagens, conforme estudamos no capítulo anterior. Letra A. É possível identificar as características físicas dos personagens principais do conto lido e por quê? Letra B. Muitas vezes são as próprias atitudes dos personagens que revelam suas características psicológicas. Analise o comportamento dos três irmãos e circule as características psicológicas que podem ser atribuídas a eles. Então, aqui nós temos algumas características, vocês vão circular as que vocês acreditam que correspondam aos três irmãos. Vamos lá, atividade 6. O conjunto de fatos que compõe uma narrativa recebe o nome de enredo. Geralmente, o enredo é composto das seguintes partes: situação inicial,
complicação ou conflito, clímax e o desfecho. Identifique nos trechos do conto popular Os Três Irmãos cada uma dessas partes na sequência a seguir, utilizando A para a situação inicial, B para a complicação ou conflito, C, clímax e D, o desfecho. O que é a situação inicial? Situação inicial é o primeiro momento em que se apresentam os personagens, o ambiente, antes de introduzir o conflito, a complicação. O que seria o conflito ou a complicação? Que é o enredo em si, que é o que determina uma quebra de uma tranquilidade momentânea e que vai ser iniciado, então, o desenvolvimento da narrativa. O clímax é o momento mais importante da história, aquele momento de maior tensão, em que esse conflito vai ser resolvido, e o desfecho é quando a narrativa termina e tudo volta a ser como era antes, de uma forma de paz, harmonia, novamente sendo restabelecida aí para os protagonistas. Então, vejam em cada momento aí da narrativa o que aconteceu. 7. Os fatos de uma história acontecem em determinado tempo, que pode se referir à época em que ela ocorre ou duração da história. Então, o tempo ele pode ser o tempo em que a história durou ou quando ela aconteceu. O tempo dessa história é caracterizado como cronológico ou psicológico. Então, a gente tem um box aí explicando a diferença entre tempo cronológico e tempo psicológico. Cronológico é o tempo que se dá a história de uma forma linear. É aquele tempo que segue de uma forma linear. E o psicológico é o tempo que é determinado pelo desejo ou imaginação dos personagens por não seguir uma ordem linear desses fatos. Tá? Então, estou aqui agora, mas estou lembrando de algo que aconteceu anteriormente, mas estou pensando também uma coisa que eu vou fazer depois. Então, nesse momento, eu não estou seguindo uma linha única de raciocínio, que seria o tempo cronológico. 8. O lugar em um texto narrativo diz respeito ao espaço em que os fatos se desenvolvem. Em que local ocorrem os fatos da história, Os Três Irmãos? Então, em que local acontece essa história? É determinado esse lugar? Que lugar é esse? Não está determinado? 9. Tanto o tempo quanto o espaço são elementos apresentados de forma pouco definida no conto. Por que isso acontece em contos populares? 10. Leia agora outro conto popular. Quanto vale um rei? A pergunta, né? Quanto vale um rei? Então, vocês vão ler este conto. Neste conto, o narrador revela algumas características psicológicas do rei, demonstradas em algumas atitudes suas. Quais características são essas? Então, eu vou deixar a leitura deste pequeno conto para vocês e eu prometo que eu leio junto com vocês na aula ao vivo, na correção, tá bom? Atividade 11. Releia os contos populares Os Três Irmãos e Quanto Vale um Rei, comparando. Então, vocês vão fazer uma comparação entre os dois. De um lado, vocês vão completar com características dos três irmãos e do outro, Quanto Vale um Rei. Então, quem é o protagonista da história? Qual é o tipo de narrador da história? O espaço onde a história se passa é descrita com clareza? O tempo é marcado na história? Qual é o ensinamento da história, tá? Então, de cada uma delas, vocês vão completar aqui. Na atividade 12, vocês vão ler 3 trechos aqui, o trecho A, o trecho B e o trecho C. Com base nas características do conto que você estudou, qual dos trechos acima se refere a outro exemplo de conto popular? Então, um dos 3 aqui é um exemplo de conto popular, então vocês vão dizer qual deles é que é e justificar. E a 13ª e última atividade, agora observe a tela a seguir. Descreva a imagem apresentando o personagem, suas ações e o espaço onde ocorrem os fatos. Então, baseada nesta tela,
vocês vão fazer essas descrições aqui, certo? Bom, então, contos populares são narrativas que têm por objetivo trazer ensinamentos e reflexões sobre situações cotidianas. Nós temos aqui o esquematizando e uma sugestão de filme, o filme Tapete Vermelho, com o protagonista aqui, Matteo Nastergaile, que é um dos grandes atores brasileiros. Ok? Então, eu espero vocês na próxima aula. E eu vou ficando por aqui. Enviem as atividades no Google Classroom. Vocês têm aí uma semana para fazer essas atividades. Façam com calma, mas qualquer dúvida me pergunte, tá bom? Não vão deixar para a última hora. Eu não falei a palavra-chave de hoje, mas ela deve ter aparecido aí em algum momento. E a palavra-chave de hoje é ensinamento. Um beijo. Tchau, tchau.